Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, tá? E o tópico de hoje é de extrema importância, tá? Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal masculino, é um canal voltado para homens, tá bom? O meu nome é Alan, para quem não me conhece, tenho 38 anos, moro aqui em Lisboa, já estou fora do Brasil há 15 anos. E o que eu tenho para compartilhar com vocês são os meus erros, os meus acertos, tudo aquilo que eu tive de experiência vivendo fora do Brasil, principalmente naquilo que compete às nuances de ser um homem, tá? Eu tenho certeza que se você entender o que eu tenho para falar aqui e você conseguir aplicar no seu dia a dia, a sua realidade vai mudar, e vai mudar para muito melhor, tá? Eu tô falando de uma jornada que alguém que sempre lutou para conseguir o melhor, que nunca desistiu, sempre trabalhou no desenvolvimento pessoal, no crescimento como pessoa, tanto no nível físico como emocional e espiritual, tá? Então, eu acho que essa troca de figurinhas aqui entre nós, e quando eu falo entre nós é porque eu conto que você vai deixar suas experiências também no comentário e aquele like para dar um suporte para o canal, tá bom? É muito importante para que nós possamos conviver em comunidade. Eu acho que muito do que falta hoje é modelo de homem raiz na família, ou então tem uma comunidade de homens que se apoiam para poder discutir essas nuances, essas particularidades do que é ser um homem moderno. Tá? Então o assunto de hoje, sem mais delongas, é meter o shape, tá? E aqui não é só mais um bombadão querendo dar dica de treino e anabolizante não, tá? Nem de treino a gente vai conversar aqui. Mas não sei se você sabe, mas a sua linguagem, a sua imagem e a forma como você se apresenta, isso vale ouro, tá bom? E aí tem a sua forma física, como você se veste, como é que tá a sua linguagem corporal, do que é que você fala, como você fala, qual é a emoção que você projeta quando você caminha ou quando você conversa com alguém, seja um homem, uma mulher, uma entrevista de emprego, tá? Então é tudo isso que a gente vai conversar aqui, mas hoje a gente vai focar somente no shape. Eu quero começar falando do meu próprio exemplo lá atrás, quando eu comecei a treinar. Tá? Então eu tinha basicamente, hoje eu tenho 87 quilos. Meu percentual de gordura é muito baixo, são 6%, 6% de percentual de gordura. Eu tinha 30 quilos a menos. Então você imagina eu, hoje, 1,83 m com 30 quilos a menos. Eu era extremamente magro, raquítico. Qualquer roupa que eu comprasse não ficava bem. Eu tinha que comprar calça número 36 e ainda pedir para me te ajustar. Tá bom? Então até os meus 23 anos eu usava duas calças porque eu tinha vergonha. Ficava parecendo só o joelho. Parecia que tinha uma perna de pau e só o joelho aqui na frente, né? A camisa então nem se fala, só mostrava o braço e o desenho aqui da clavícula. Nenhuma camisa ficava boa. Então isso trouxe vários problemas para minha vida, porque eu era aquele cara que sofria bullying, eu não tinha uma boa relação com os homens à minha volta, que eu era mais rejeitado, era desrespeitado até certo ponto, né? Porque querendo ou não, a gente sabe muito bem como é que o mundo dos homens funciona, né? E se aqueles homens te veem como mais fraco, não todos, mas muitos deles vão te tratar realmente como mais fraco, né? E isso, essa fraqueza, você reflete na sua linguagem corporal, como você verbaliza, né? Não tinha sucesso com as mulheres, embora eu pegasse algumas mulheres. E eu posso falar pegasse sim, porque o canal é meu aqui. Qual que é o problema? Sem politicamente correto. Então eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar mais ou menos aos 17, 18 anos. E o resultado foi instantâneo. Foi quase que de uma semana para outra, né? Porque quando você é muito magro, você não tem gordura no seu corpo, qualquer pumpzinho que você dá, você já acha que é um resultado. Então eu comecei a treinar, nos primeiros meses eu comecei a receber um monte de elogio. E tudo aquilo não fazia parte da minha realidade. Então era tudo novo. Então eu ficava com a autoestima lá em cima, aquilo me empolgava, eu queria treinar mais, eu queria dar mais. Quanto mais elogio eu recebia, mais aquilo validava o que eu estava fazendo, né? Porque eu dependia dessa validação, porque eu nunca tive esse tipo de elogio, né? Então eu estava adorando aquilo. Eu recebi elogio da minha família, das meninas, dos caras, tá? Então eu comecei a ficar mais fortinho, as roupas começaram a ficar melhor, né? Então minha autoestima começou a melhorar, a minha confiança começou a melhorar, a forma como eu me apresentava e como eu me relacionava com o mundo começou a melhorar, porque eu já não era mais aquele cara tão inibido, agora eu já queria mostrar um pouco mais, eu já vestia um pouco menos,
né? Então já vesti aquelas camisas mais baby look, mais para bombadinho quando tá começando a treinar, que hoje eu acho ridículo, mas naquela época eu usava, tá? E eu tô falando isso para você porque só para você olhar, só para você perceber que quando você está feliz com a sua imagem, como o mundo à sua volta se altera. E não é que o mundo muda, mas é que você muda, né? É claro que a imagem que você projeta no mundo vai mudar e a forma como as pessoas vão te olhar vai mudar. Porém, mais importante que isso, e o ponto mais fundamental desse tópico, é como é que você vai se sentir por dentro. Como é que você vai se sentir em relação a isso, né? Então fala pra mim aqui no comentário como é que você se sente com a sua imagem quando você acorda e você se olha no espelho, né? Você está feliz com o que você vê? Se você está muito magro, ou se você está muito obeso. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, as roupas não ficavam bem, e eu nem sou um cara que usa marca cara, grife, eu não costumo usar isso. Mas mesmo que eu usasse essas roupas de grife, estivesse usando uma Hugo Boss, sei lá, uma Pierre Cardin, nada disso ia ficar bem no meu corpo, né? Então essas roupas de grife, elas iam até desvalorizar a marca, para falar a verdade para você, né? Porque quando você não tem um corpo legal, não importa o que você vai vestir, não vai ficar bem com você. Então nem vale a pena gastar dinheiro com roupa de grife. É muito melhor você meter o shape e escolher roupas mais acessíveis, que não sejam tão caras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei uma camisa rosa, eu usei essa camisa rosa 1000 vezes e na semana passada eu me desfiz dela. Ela virou pano de chão. Por que eu usei essa camisa rosa? Porque eu paguei 8 euros aqui em Lisboa, o que na época era equivalente a 50 reais no Brasil. E era uma camisa que quando eu vestia, parecia que eu tinha feito no alfaiate. Ela ficava perfeita em mim. Ficava legal no ombro, não ficava justa, ficava boa, marcava o peitoral, era uma cor legal. Eu recebi inúmeros elogios por conta dessa camisa, não que eu precisasse disso, porque eu já não faço questão de alguém chegue e falar que você tá forte, né? Isso é indiferente, não pesa mais na minha consciência, né? Mas a impressão que passava é que era uma roupa muito cara, né? Que eu tinha investido muito naquela roupa. Mas por quê? Porque a roupa ficou bem, ela caiu bem em mim. Ficou do meu tamanho, parecia que tinha sido feito para mim. É como se o shape valorizasse a marca, né? E aqui não se trata de você virar um atleta, fisiculturista, de ficar boladão, não. Mas de você ter um aspecto saudável de alguém que se cuida. Isso aqui é uma máquina. Isso aqui tem que ser treinado. Você tem que exercitar isso aqui. Isso vai te dar tanto mais qualidade de vida física, emocional, espiritual. E você já está olhando, projetando como você vai ficar naquele futuro, quando você envelhecer, daqui 10, 20, 30 anos. Como é que você quer estar? Porque a tendência, a natureza da vida é degradação. E a única forma que você tem de lutar contra esse processo é você se cuidando. Seu físico, mental, emocional, espiritual. Você prestar atenção naquilo que você come, né, na sua alimentação, se você se hidrata, se você não se hidrata, tá? Isso são cuidados básicos, né, que a gente não aprende na escola, só para você ver como que o sistema é montado, né? Você já teve nutrição na escola? Você aprendeu a cuidar desse aparelho que você tem aí, dessa máquina? Acho que não, né? Educação física mesmo era só jogar bola lá e vai correr, né? Ninguém te ajudou a cuidar disso aí. Então se você não aprendeu ainda, a hora de aprender é agora, tá? Então para de negligenciar, achar que é só estética, faz um exercício mental, vai treinar, come melhor, se hidrata bem, dorme bem e se estresse menos, tá? E o seu corpo agradece. Tá, então não se esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima. Um abraço.